Surgiu o nome do Otamendi ontem. O Vascaíno tá animado para 2026. Só que eu fui perguntar, né? Porque vale a pergunta. E o que eu recebi de resposta foi: o Vasco busca para 2026 um projeto olhando para a Sul-Americana, que é a competição que o Vasco vai disputar. Eu acho que o vascaíno ele pode sonhar com grandes nomes, porque não pode acontecer. A gente sabe que o mercado ele às vezes traz algumas coisas que ninguém espera. Só que o projeto do Vasco para 2026 é um projeto sul-americano. Então até um recado para o vascaíno: não adianta sonhar com grandes nomes, porque vai acabar se frustrando. Inclusive, então, assim, você me permite fazer uma pergunta a ele, Flávio? Claro. Você tem informação se o Vasco ele vai manter essa postura que teve na última janela, no sentido de tentar a contratação por empréstimo ou sem custo, ou vai ter uma grana a mais aí para poder fazer o investimento? Ô, Vene, inclusive foi algo que eu apurei até ontem, tá? O Vasco ele vai manter o mesmo padrão de contratação do meio do ano. O Vasco vai apostar, né, em jogadores jovens do mercado sul-americano. O Admar Lopes, diretor executivo do Vasco, é um profissional que tem uma experiência no mercado sul-americano muito boa. A gente já viu na última janela Andrés Gomes, Carlos Cuesta. E o Vasco, depois dessa janela do meio do ano, tem uma carta na mesa, que foi o fato do Vasco ter contratado o Andrés Gomes e o Carlos Cuesta com um projeto de seleção. A informação é que ambos, no primeiro momento que o Vasco chegou falando sobre essa possibilidade deles virem para o Vasco e jogar na seleção, eles mesmos desacreditaram. Só que eles jogaram na seleção colombiana. Foi tiro e queda, né? O Andrés Gomes foram e o Carlos bem, foram Cuesta convocados para a seleção. O Andrés Gomes, na final da Copa do Brasil, mesmo com a derrota, ele ganhou o prêmio de melhor jogador. Então tudo isso está pesando e está fazendo com que o Vasco ganhe ainda mais força para contratar esse tipo de jogador no mercado do futebol sul-americano. Então o Vasco tem essa negociação com a Alan Saldívia para repor a saída do Lucas Oliveira. O objetivo do Vasco é melhorar o elenco, então sai o Lucas Oliveira, chega o Alan Saldívia, um uruguaio de 23 anos, que veste a camisa do Colo-Colo, então o Vasco melhora o sistema defensivo. E a informação também que eu tenho é que outro nome que o Vasco está trazendo para o setor ofensivo é o Johan Rojas. Não trazendo, né, mas está buscando contratar mais um jovem colombiano de 23 anos, que hoje pertence ao Monterrey do México. O Vasco também já apresentou esse projeto a ele, gostou do projeto. A informação é que o Johan Rojas é um atleta que sempre está no radar da seleção colombiana, mas nunca é convocado, e o Vasco chegou com essa carta na mesa. O Andrés Gomes foi convocado, o Cuesta foi convocado, então você chegando no Vasco tem essa possibilidade de ser convocado. Então a informação é que o Vasco trabalha com um projeto de curto prazo para o Johan Rojas chegar e talvez até pegar uma Copa do Mundo. Então hoje são esses dois nomes aí. Deu super certo, né? Os dois colombianos, né? Ficam também um recado para os outros jogadores. Atenção, torcida vascaína. O clima em São Januário mudou. Não é boato jogado ao vento, não é promessa vazia de janela. É reunião marcada, é conversa séria, é nome pesado circulando nos bastidores do gigante da colina. E antes de mergulhar nessa história que pode sacudir o Vasco, já faz o seguinte: se você vive o clube no dia a dia, sofre, vibra, cobra e acredita, chega fortalecendo o Vasco On. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui a gente não passa pano, mas também não perde a esperança. Aqui é Vasco. Agora respira fundo, porque o nome é grande. Otamendi. Sim, o mesmo Otamendi, campeão do mundo, zagueiro de seleção, experiente, cascudo, líder. E não é sonho distante, não é devaneio de torcida empolgada, é reunião real, é reunião decisiva, e pode acontecer antes da virada do ano. O Vasco vive dias que misturam tensão e expectativa. Quem acompanha os bastidores sabe, o clube está se mexendo, não em silêncio absoluto, mas com cautela, porque cada passo agora pesa mais do que nunca. O diretoria entende que o momento exige impacto. Não dá mais para errar em apostas vazias. O torcedor cansou de promessas que não entram em campo, e é exatamente por isso que o nome de Otamendi surge como uma oportunidade de mercado rara. Um jogador que não vem para compor elenco, vem para mudar o patamar. Nos últimos dias, as conversas avançaram. Fontes indicam um clima de otimismo interno. Nada assinado ainda, é verdade, mas a palavra difícil não é a mais usada nos corredores do clube nesse momento. E isso, por si só, já diz muito. Mas aí vem a pergunta que ecoa na cabeça da nação cruz-maltina. Otamendi, com 37 anos, vale a pena? E essa é a parte onde o debate esquenta, porque a idade no futebol virou sinônimo de desconfiança automática. Só que futebol não se joga apenas com fôlego, se joga com leitura, posicionamento, liderança e experiência. Otamendi não é um zagueiro qualquer, é daqueles que organizam a defesa só com o olhar, que falam, cobram, orientam, que fazem o time se comportar melhor sem precisar tocar na bola toda hora. Fisicamente, o argentino sempre foi conhecido por se cuidar, histórico baixo de lesões, regularidade absurda. No Benfica, segue atuando em alto nível. Não é um ex-jogador em atividade.
É um jogador ativo, competitivo, acostumado à pressão. E se tem uma coisa que ele não teme, é ambiente pesado. Agora presta atenção nesse detalhe que muda tudo. Otamendi tem contrato com o Benfica até junho de 2026, mas a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Isso abre 2 caminhos. O primeiro, o Vasco conversa pensando em um acordo antecipado, buscando uma liberação antes do fim do vínculo. O segundo, trabalhar valores, condições e projeto esportivo, para convencer o jogador de que São Januário pode ser o próximo capítulo da carreira. E segundo a apuração do Bola VIP Brasil, uma reunião decisiva deve acontecer antes do ano novo. Ou seja, essa novela pode ter capítulos curtíssimos. E não dá para ignorar o peso simbólico disso. O Vasco vem tentando mostrar ao mercado que não é mais aquele clube desacreditado, sem poder de convencimento. Mesmo com desafios financeiros, a diretoria sabe que precisa ser criativa, e quando surge uma oportunidade como essa, o clube se posiciona. Otamendi no Vasco não seria apenas uma contratação, seria um recado, pro elenco, pros adversários, pra torcida, e principalmente pro próprio mercado. E aqui entra um ponto que mexe com a memória do futebol brasileiro. Muita gente talvez não lembre, mas Otamendi já jogou no Brasil. Ele vestiu a camisa do Atlético Mineiro. Passou pouco tempo, é verdade, mas deixou boa impressão. Foi competitivo, intenso, respeitado. Ou seja, não seria um choque cultural completo. Ele conhece o futebol brasileiro, conhece o calor da arquibancada, conhece a pressão diária. E pressão é algo que o Vasco oferece em abundância. Agora imagina o impacto disso dentro do elenco. Um zagueiro campeão do mundo chegando ao vestiário. Um cara que já viveu finais de Copa, decisões continentais, jogos gigantes. Isso muda a postura dos mais jovens, eleva o nível de treino, cria referência. Não é só sobre desarme ou bola aérea, é sobre mentalidade. Quantas vezes vimos o Vasco perder jogos por erros de concentração, por falta de comando defensivo, por desorganização em momentos-chave? Exatamente nesse ponto sensível, Otamendi entra. Mas calma, nem tudo é euforia. Existe a realidade financeira, existe o valor do negócio, existe salário, bônus, duração de contrato. E é aí que a negociação se torna realmente decisiva. O Vasco sabe que não pode comprometer o futuro por um nome, mas também entende que sem ousadia não há virada de chave. É um equilíbrio delicado, uma linha tênue entre ambição e responsabilidade. E a reunião que está por vir serve exatamente para isso. Colocar tudo na mesa, ver números, avaliar possibilidades, sentir a disposição real do jogador. Do lado da torcida, o sentimento é claro, mistura de esperança com cautela, empolgação com medo de frustração. O vascaíno já se machucou demais com expectativas não cumpridas, mas ao mesmo tempo não deixou de sonhar. Porque ser vascaíno é isso, é acreditar mesmo quando tudo diz não, é enxergar grandeza onde outros veem problema. E um nome como Otamendi reacende algo que andava adormecido, a sensação de que o Vasco pode sim voltar a ser protagonista. Internamente, o clima é de responsabilidade. A diretoria sabe que qualquer passo em falta vira cobrança pesada, sabe que a torcida observa cada movimento, e sabe que anunciar um reforço desse porte cria expectativa imediata por resultados. Não é só contratar, é sustentar. E por isso nada será feito às pressas, mesmo que o tempo jogue contra. Agora, para o torcedor que pergunta, isso resolve todos os problemas? Não, nenhuma contratação resolve tudo sozinha. Mas existem contratações que mudam o ambiente, que transformam o discurso, que alteram o respeito do adversário. E Otamendi entra exatamente nessa categoria. Se o acordo sair, São Januário vai sentir, a arquibancada vai reagir, o elenco vai se mexer. Se não sair, fica o recado de que o Vasco tentou algo grande, e isso por si só já mostra uma mudança de postura. O fato é que o Vasco está diante de uma encruzilhada simbólica. Seguir apenas no caminho seguro, lento, sem impacto, ou arriscar com inteligência, mirando algo maior. E a próxima reunião pode definir muito mais do que uma contratação. Pode definir o tom da próxima temporada. A família do Vascão está atenta. Os apaixonados por São Januário acompanham cada detalhe. E aqui no Vasco On, a gente segue de olho, sem esconder nada. Porque quando o assunto é Vasco, não tem como ser frio, não tem como ser neutro. É sentimento, é cobrança, é esperança. Agora eu quero saber de você, vascaíno raiz. Otamendi no Rasco te empolga ou te preocupa? Você faria esse movimento? Deixa teu comentário, fortalece o canal, se junta à família Vasco On, porque essa história ainda pode ganhar capítulos decisivos. E como sempre, o Vasco nunca é simples, mas também nunca é pequeno.